Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Já estamos no mês de junho, hoje já é dia 1º, segunda-feira, mais um mês que se passa, né? Logo, logo estaremos juntos novamente, tá? Se Deus quiser. Pessoal, nós vamos continuar com aquele assunto que nós tínhamos começado ano passado dos tempos compostos. Então eu preciso que você abra seu livro de gramática lá na página 60, tá? Que nós vamos fazer juntos o exercício 20. Então, só para relembrar. Tempo composto é aquele que você usa o verbo ter e o verbo haver, mais um outro verbo no particípio. O que é particípio? Particípio é quando o verbo está terminando em ado ou ido. Por exemplo, João tinha cantado, Pedro tinha sido. Então, essas formas assim, ó, tinha cantado, tinha sido. Você pode falar o haver também, havia cantado ou havia sido. Elas são comuns na nossa linguagem informal, porque na linguagem formal você usaria o cantara, né, o fizera, o dissera, tá? E por ela ser da linguagem informal, ela é muito mais usada. E se ela é muito usada, tem que aprender a falar direitinho, tem que aprender a escrever direitinho, tá bom? Mas o importante é isso, que você se lembre que tempo composto é aquele que vai ter um desses dois verbos e mais um verbo que está no particípio. Lembrando que o particípio é quando o verbo está terminado em ado ou ido. Então vamos lá para o exercício 20. Lá no seu caderno você coloca lá a data de hoje, né? Dia 1º/6, certo? Página 60, exercício 20. Lembrando mais uma vez, pessoal, esses exercícios serão vistados no quando voltarmos. E esse caderno também vale nota, né? Tudo vale nota. A sua participação, os exercícios que você faz, todas as tarefas que você manda e esse caderno aqui com todas essas anotações, tá? A nota do bimestre de vocês será a partir disso, tá? Exercício 20. Complete as orações com os verbos nos tempos sugeridos entre parênteses. Alice, na natação nesta última semana. Eu quero que você complete com o verbo melhorar no pretérito perfeito composto. Alice, pretérito perfeito composto, tem melhorado, certo? Por quê? Porque está no pretérito perfeito. E para ele ser composto, ele vai ter o verbo ter, olha lá, mais um verbo no particípio passado. Letrinha B, pessoal. Denise disse que, mais cedo, se soubesse do treino hoje. Eu quero que você complete com o verbo dormir no futuro do pretérito. Ou seja, aquele que indica uma possibilidade, né? Então, a Denise, o que é feito? Teria dormido. Então, de novo, o verbo ter e mais o particípio passado. Denise disse que teria dormido mais cedo se soubesse do treino hoje. Lá na letrinha C, o que acontece com a Helenice? Helenice já quando você a convidou. Helenice já tinha almoçado. Por que tinha almoçado? Porque o tempo que está pedindo aqui, ó, qual é? Pretérito mais que perfeito. Então, em vez de eu falar assim, ó, Denise almoçara, que é uma linguagem formal, o que é que nós costumamos falar? Tinha almoçado. Então, verbo ter mais particípio passado. Letrinha D. Fábio, seu celular perdido por toda parte. Procurar no pretérito perfeito. Fábio tem procurado. De novo, particípio, verbo ter e particípio passado. E Mário acredita que aprova se tivesse competido. Eu quero o verbo vencer no futuro do pretérito, ou seja, que ele depende de uma condição. Mário acredita que teria vencido a prova se tivesse competido. Ter mais particípio passado. Sônia garantiu que ela, o trabalho antes da data de entrega. É para você completar com o verbo terminar no futuro do presente. Então, Sônia garantiu que ela terá terminado.
Todos esses, então, são tempos compostos, porque todos eles têm aqui o verbo ter e tem aqui o particípio. Ó, quais são os particípios que apareceram aqui? Ado e ido. Ido e ido. Certinho? Saiba mais. O pretérito mais que perfeito composto tem o mesmo valor de sentido que o pretérito mais que perfeito simples. Sim, é o mesmo sentido, tá? Não tem diferença quando você fala assim, ó. Quando você nasceu, meu irmão já nascera havia 2 anos. O que é esse nascera? O passado do passado. Quando você nasceu, ele já tinha nascido. Olha a frase de baixo. Ele tinha nascido havia 2 anos. Tá? Você pode usar o tempo simples nascera, que é formal, ou o tempo tinha nascido, que é informal. A diferença entre eles está no uso e não no sentido. O pretérito mais que perfeito composto é mais usado em textos informais, deixando a forma simples para aqueles escritos ou falados que precisam seguir a variedade padrão formal. Então, nascera, cantara, falar. Tanto é que quando aparece em um texto, falara, o aluno ele corre já colocar, ele pensa que aqui tem um acento e ele fala, falará, transformando o pretérito mais que perfeito no futuro. Então, por ele ser pouco usado, nós acabamos usando o pretérito mais que perfeito composto. Tinha falado, tinha sido, tinha cantado, tinha estudado. Tá bom? Exercício 21. Reescreva as frases passando os verbos do pretérito mais que perfeito composto para o pretérito mais que perfeito simples. Então, agora você vai pegar essa forma aí, que é a mais falada, é a informal, e vai escrever qual é a formal. Então, vamos lá. 1 minuto. Então, veja lá. Bia já tinha explicado tudo quando o sinal tocou. Bia já explicar. Então, você tem exercício 21, letrinha A. Tinha explicado é a maneira informal. Qual é a maneira formal? Explicar, aquela que ninguém vai falar. Nossa, minha mãe falara para eu não ir lá que era perigoso. Ninguém fala assim. Você vai falar o quê? Minha mãe tinha falado. Então, ó, Bia tinha explicado é a informal. Esse explicar é o formal. É o que o exercício está pedindo. Carlos já tinha sido mordido por tubarão antes? Carlos já fora mordido. Certo? Lembrei que Joyce já tinha comprado a carne antes de sair para o trabalho. Lembrei que Joyce já comprara. Não é comprará. Se você colocar um acento aqui, vira futuro. É comprara. Ninguém fala desse jeito. Nós falamos de que jeito? Igual está no livro. Lembrei que Joyce já tinha comprado. O exercício está passando da linguagem informal para a linguagem formal, tá? D. Quando ele ligou, eu avisei que Joel já tinha chegado. Quando ele ligou, eu avisei que o Joel chegara. Ah, mas ninguém usa. Ó, tudo bem, ninguém usa, mas você tem que saber que existe. Vai que um dia você precisa, né? Fazer uma petição para um juiz, né? Você vai se tornar uma advogada, um advogado famoso, e aí, na linguagem jurídica, esse tempo é muito comum, tá? Não vai ficar usando tinha comprado, tinha chegado. Vai usar esse tempo aqui. Então é bom saber que ele existe. Mário acredita que aprova se tivesse competido. Mário acredita que teria... Oh, perdão. Tinha comprado, comprara. Já tinha chegado, chegara. Letrinha aí, eu me confundi aqui, desculpe.
Saul já tinha participado desta corrida o ano passado. Saul já participara. Tinha participado, linguagem informal, e aqui a linguagem formal, participar, certinho? O exercício 22 vai pedir o contrário, olha lá. Agora faça o contrário. Reescreva as frases passando os verbos do pretérito mais que perfeito simples para o pretérito mais que perfeito composto. Então, olha lá. Agora o que você tem no livro é o formal. E o que vai escrever a resposta vai ser o quê? Informal. Então, aqui, todos esses daqui são formais e esses daqui todos vão ser os informais. Então, letrinha A. Ela se encantara com o lindo jardim da casa da fazenda. Ela tinha se encantado. Olha lá, tempo composto. Verbo ter mais particípio passado. Ele já cantara em outro grupo quando entrou para a sua banda? Ele já tinha cantado em outro grupo quando entrou para a sua banda? Olha lá, informal, informal. Letrinha C. Gilson perdera a carona, por isso teve que ir de ônibus. Gilson tinha perdido a carona, por isso foi de ônibus, por isso teve que ir de ônibus. O celular fora proibido na sala de aula, por isso não liguei. O celular tinha sido. O celular tinha sido proibido em sala de aula, por isso não liguei. Paulinho já me convidara. Paulinho tinha me convidado. Vamos ver o resto da frase. Paulinho já tinha me convidado para ser o chefe da equipe dele. Certinho? Então, relembrando, todas essas daqui são as maneiras informais de você falar. O verbo ter mais o particípio passado. Ido e a. Essas daqui são as formais. É quando a gente fala assim, comprara, fora, explicara, chegara, participara, dissera, que o aluno distraído gosta de falar assim, ó, comprará, chegará, participará, que existe, mas aí é outra coisa, aí é futuro, então não confunda, certo? Temos como... esse exercício eu pedi de lição de casa, né? Nós vamos lá na página 61 para modo subjuntivo. Modo subjuntivo na página 61. Lá embaixo, na 61, tá? Como modo subjuntivo, podemos escrever o fato como uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida, um desejo. Ou podemos impor condições para que algo aconteça. Se nossa equipe vencer, faremos uma festa enorme. Então, ó, por que é subjuntivo? Porque tem esse ser, e esse ser é uma possibilidade. Pode ser o que também, tá? Aí você vai ter que lembrar que antes do que tem uma outra palavrinha antes. Tomara, tomara que ele seja, tomara que ele faça, tomara que eles estudem, tomara que a pandemia passe logo. Então, por que é modo subjuntivo? Porque tanto tanto ser quanto que demonstram uma condição, uma possibilidade. Tem mais uma também, pode ser o quando, tá? O quando também. Quando você cantar, quando você fizer, tá? Essas três palavrinhas aí dão ideia de modo subjuntivo. E modo subjuntivo expressa uma possibilidade. Talvez sim, talvez não. Veja lá. A vitória da equipe, página 62, tá? A vitória da equipe é uma possibilidade a se realizar, ou mesmo uma hipótese, não um fato real. A equipe ainda não venceu. Se acaso você não puder ir à festa, avise. Então,
essa frase da ideia de hipótese. É possível que eu vença a prova amanhã. Possibilidade. Se eu acordar cedo, passo no mercado. Dúvida. Só ganha sobremesa se comer tudinho. Condição. O subjuntivo denota uma ação que não aconteceu necessariamente e é vista como dependente de outro fato. Sim, depende de uma outra condição para existir. Leia essa quadrinha de uma cantiga popular. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Se essa rua fosse, se, mas ela não é uma possibilidade, tá? Então vamos fazer juntos aqui o exercício 30. Ó. Então, página 61, exercício 30. Na cantiga, o eu poético diz que faria mudanças na rua, mas para isso uma condição precisaria ser cumprida. Indique o verso que expõe essa condição. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Ou seja, eu mandava ladrilhar se essa rua fosse minha. Ou seja, para ele poder ladrilhar a rua, ele depende dessa possibilidade, desse fato aqui, dessa ação. E qual é a ação? Se a rua fosse dele, se a rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, tá? Isso daqui, ó, se fosse, é o quê? Modo subjuntivo. Por quê? Porque expressa uma condição, uma possibilidade, expressa desejo também, né? Pode colocar a palavrinha desejo. Então anota aí no cantinho do seu caderno. O modo subjuntivo expressa desejo, condição, possibilidade. As frases do modo subjuntivo vão começar com se, ou que, ou quando. Tá? Então vamos lá. Os tempos do modo subjuntivo, certinho, aqui depois vocês dão uma olhada. Formas verbais, tempos compostos, tem um exercício lá na página 63, o exercício 31. Esse aí nós vamos fazer juntos, tá bom? Deixa tudo anotado no caderno. Esse caderno vai receber um visto em cada professor com sua matéria. Esse visto, essas anotações vão virar nota. O que vai ser a nota do bimestre de vocês? A nota do bimestre são todas as tarefas que vocês enviaram, tá? Português são 3 tarefas por semana e mais a de leitura complementar. Na realidade, português tem 4 tarefas por semana. Olha a quantidade de tarefas que vai ter no total do bimestre. Olha, só esse mês de junho nós vamos ter 4, 8, 12, 16, quase 20 tarefas. Então, isso aí, tanto esforço para fazer 20 tarefas será o quê? Nota. Nota e presença, tá? Então, lá na página 63, você tem o exercício 31. O que é para fazer? Complete os verbos e os tempos compostos sugeridos entre parênteses. Aguardei até que ele, aprova para pegar uma carona. Eu quero que você fale esse acabar no pretérito mais que perfeito, composto. Se é composto, vai ter o verbo ter. Então, aguardei até que ele tivesse acabado. Espero que a chuva já parará quando a aula terminar. Terminar também no pretérito, só que agora no pretérito perfeito composto. Espero que a chuva já tenha terminado. Agora lá na página 64. Espero que você o suficiente para conseguir aprovação. Como é que eu deixo o verbo estudar no pretérito perfeito composto? Espero que você tenha estudado. Eu teria estudado na sua escola se não tal de mudar, se não tivesse mudado. E quando você, seus exercícios, eu explicarei o próximo assunto. Como que eu vou colocar o verbo terminar no futuro?
Quando você tiver, olha lá. Tá vendo? O modo subjuntivo também é formado pelo quando. Pelo quando, pelo que e pelo se. Se eu estudasse, tomara que você estude quando você estudar. Então, volta aqui para a nossa frase. Quando você tiver terminado. Quando você tiver terminado os seus exercícios, eu explicarei o próximo assunto. E na letrinha F, tomara que ele não, tal, chateado com a derrota. Tomara que ele não tenha ficado chateado com a derrota. Mais uma vez, pessoal, é um tempo composto porque todos eles aqui, o que acontece? Verbo ter mais o particípio passado. E todas essas frases estão no modo subjuntivo porque ou elas têm um se, ou um que, ou um quando. Certinho? Então tá. Aí o livro já começa com um modo imperativo. Só para lembrar que modo imperativo é aquele que dá ordem. Então, quando a sua mãe manda você fazer alguma coisa, ela está usando frase no modo imperativo. Por exemplo, arrume seu quarto, saia do celular, lave a louça, vá fazer lição. Então, tudo isso é modo imperativo. Certo? Então, vamos lá. Modo imperativo. Observe o cartaz ao lado e responda ao que se pede. Então, aí você tem um gênero também chamado cartaz. Dentro lá de carta, receita de bolo, bula de remédio, o texto do livro de ciências de história, que é um texto informativo, né? Todos esses são gêneros textuais. E dentro dos gêneros textuais também vai ter o cartaz, tá? Então, você tem lá o cartaz. Vacinação contra a gripe, 4 a 22 de maio. Depois lá pequenininho, procure um posto de vacinação e lá embaixo que dá para enxergar é Brasil, né? Então veja, é um cartaz chamando as pessoas para vacinação. Quem fez o cartaz foi um órgão do governo brasileiro. Aí informa a data e de recursos não verbais, ou seja, recursos visuais. Você tem aí uma série de pessoas, né? Quem é que deve se vacinar? O pessoal da área da saúde, por isso que ele está todo de branco. A mulherzinha grávida também tem que se vacinar. As crianças, os idosos, as mulheres que estão com bebezinho pequeno e os jovens também. Então veja, pela foto aqui, eles abrangeram todas as pessoas da sociedade. Observe o cartaz ao lado e responda o que se pede. Então vamos lá. Página 64. Esse daqui é o exercício 32. Vamos lá então. Qual é o verbo usado em procurem um posto de vacinação? Qual dessas palavras é verbo? Procurem. Tá? Então tá mandando, procure. Como está falando para mais de uma pessoa, tá falando assim, procurem. Se fosse para uma pessoa só, seria procure. Para mais de uma, no plural, procure. Qual é o infinitivo desse verbo? Como que esse verbo aparece lá no dicionário? Procurar. Então, olha lá, verbo de primeira conjugação, porque termina em ar. Em que tempo verbal está o verbo indicado no exercício 33? Por que você acha que a propaganda com frequência usa em cartazes os verbos neste tempo verbal? Na verdade, não é tempo verbal, é modo verbal, né? O modo verbal do cartaz está no imperativo. Por quê? Porque é uma ordem. O Ministério da Saúde está mandando procure um posto de vacinação. Qual é o objetivo do cartaz em relação à campanha de vacinação? O cartaz tem que convidar. E mais do que convidar, o cartaz quer convencer a população a quê? A tomar a vacina.
Essa é a vacina da gripe, né? A famosa H1N1, e todos devem tomar, você já deve ter tomado também esse ano, tá? Então, de todo o exercício aqui, procure estar no modo imperativo. Por quê? Porque o modo imperativo foi usado para convidar, para convencer a população a tomar a vacina. Modo imperativo, coloque na sua cabeça assim, é a sua mãe mandando você fazer as coisas. Lave a louça, guarde seu chinelo, faça a lição, saia do celular. Todos são ordens, tá? Ela não está convidando não, ela está ordenando mesmo, tá? Por isso que ela usa o modo imperativo. Certinho, pessoal? Então, por enquanto, até aqui e nós continuamos na próxima aula. Beijo!